A paz do Senhor, irmãos. Grato a Deus por estar aqui mais uma vez, né? Os irmãos poderem sentar, por gentileza. Ficar bem à vontade. Os irmãos estão na casa do Senhor, na vossa casa, né? Quero louvar a Deus pelo convite feito à minha pessoa, né? Louvar a Deus também pela aceitação do pastor presidente desse campo, pastor Haroldo, e o pastor Enéas, eu ia falar o pai dele, o pastor Enéas, pastor José Anunciação. Eu estava conversando com o pastor José Anunciação outro dia e eu disse que eu já estive com ele. Aí ele disse, quando foi? Eu digo, eu vim buscar aqui um papagaio uma vez com um rapaz. Aí ele lembrou que nós tivemos aqui, louvando ao Senhor pela vida dos irmãos que estão conosco, que foi apresentado aqui, né? Nessa feita também, pela vida dos primos, né? Hoje nós estamos em família, né? Está aqui o Jackson, eu vi ele na entrada, fala um sinal com a mão aí, Jackson. Por gentileza, está ali. E a prima também, que está ali do lado dele, que é a esposa dele, né? Louvado o nome do Senhor também pela vida do pastor Romenig. Cadê ele? Está aí? Que foi a porta que Deus usou para nós estar aqui nessa noite. Porque Deus sempre usa alguém para nos levar em algum lugar, irmão. Deus sempre usa alguém para nos levar a algum lugar. E visto que nós estávamos chegando da França, ele disse, pastor, o senhor deveria passar por aqui. E se possível, eu vou conversar com o meu pastor para o senhor trazer uma palavra para nós. Eu digo, Romenig, mas tu sabe que eu não prego. Eu só ensino a igreja que pastoreio, mas eu não prego. Ele disse, mas é assim mesmo. E nós vamos ver com o pastor se dá para nós lhe ouvir. Tivemos aqui ontem, como o pastor Enéas falou, apresentamos o projeto missionário. Mas dessa feita, nessa noite, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Você está pronto para ouvir o que Deus tem para falar para você nessa noite? Você está pronto para ouvir o que Deus tem para falar nessa noite? Logo porque o salmista diz, me alegrei. Vamos aonde? E se eu não me engano bem, Paulo escrevendo, ele diz, é importante que quando os irmãos entrem na igreja, preste a Deus um culto de corpo, alma e espírito, né? De corpo só não vale, e de alma também não, tem que ser os três compostos. Abra a tua Bíblia, por gentileza, aí onde você está. Nós vamos ler aqui um versículo da palavra do Senhor, conhecido de todos os irmãos, visto que o relógio não espera, né, irmão? O relógio é o nosso amigo ou o nosso inimigo? O que os irmãos acham? Pastor Haroldo está dizendo, depende do momento. Eu costumo dizer que ele é amigo e ao mesmo tempo inimigo. Inimigo porque tem hora que a gente precisa chegar e ele não para de rodar, né? E amigo porque quanto mais rápido ele passa, mais a volta de Jesus se aproxima, né? Não porque tem nada a ver, mas quando acaba um dia que Jesus não veio, Jesus não veio hoje, mas talvez volte essa madrugada, volte amanhã, volte depois da manhã e a nossa esperança continua. Lucas, por gentileza, irmão. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 10, ao partir do versículo 30. Acredito que essa passagem já foi falada por muita gente aqui, né? Aproveitando ainda falando, irmão, eu nem sei como eu vou receber o Romenig lá na França. Sem brincadeira. Porque ele fez uma hospedagem aí para nós, abençoada, viu? E quando ele chega lá é difícil, porque lá é a casa de missionário. Às vezes ele dorme num quarto mais 6. Mas eu digo para ele, é o que eu tenho para te oferecer. Às vezes ele nem dorme, fica esperando um levantar do colchão para ele deitar, para descansar. Aí, e é assim a casa da gente lá em Paris. Vem muita gente, a gente hospeda e é uma benção. Pastor, quero ir em Paris, porque a missão lá é boa. Não é, irmão.
Se você pegar um avião e for passear, é bom, é ou não é? Visitar os pontos turísticos de Paris é bom. Agora, quando você vai fazer missão, inverte o negócio. Porque Paris hoje, se não me falha a memória, tem quase ou mais de 70 milhões de habitantes. 0,02% reconhece Jesus como Salvador. Nem 1%, irmão. Lá nós temos uma grande população de islâmico, de muçulmano. Nós temos uma grande população de ateu, que não acredita em Deus. Mas foi para lá que Deus nos levou. Não era para onde a gente queria ir. Não, de maneira nenhuma. Eu sempre digo para todo mundo, irmão, os países da Europa, Estados Unidos, nunca foi meu alvo. Nunca pensei. Nunca pensei. Mas cheguei lá porque Deus me levou, não porque eu quis. Vamos uma leitura da palavra de Deus. Diz assim, 10 e versículo 25, nós estaremos lendo ao partir do versículo 30. Os irmãos que acharam aí, diz assim, ó. Um pouco antes, vamos ler desde o 25. E eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, o que está escrito na lei, como ler? Respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ele conhecia a lei, era doutor da lei, conhecia os princípios da lei. De todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti, e ao teu próximo como a ti mesmo. Está escrito, os 10 mandamentos foi dividido em 2. Amarás o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeu bem, faz isso e viverei. Disse Jesus, e disse-lhe a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondeu Jesus, disse, vou lhe propor uma parábola para ver se você entende. Descia um homem, da onde? Para Jericó. Diz alguns historiadores que era aproximadamente 24 quilômetros. Diz alguns historiadores, né? Respondeu Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e espancaram e retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia também pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E vendo-o passou de longe. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Amém, irmão? É uma parábola que todos nós conhecemos, né? A parábola do bom samaritano. Nós estamos vivendo um século, nesse século presente, eu costumo intitulá-lo de século 21, onde nós temos passado por algumas dificuldades sobre a face da terra. E alguns títulos que foram dados a nós como igreja do Senhor, parece que ao passar do tempo, ao decorrer da história, a gente esquecemos algumas coisas. E não era para ter esquecido. Essa parábola nos dá ricas lições. Porque o homem ele estava em Jerusalém e descia para Jericó. E nem todo tempo descer, irmão, é bom. Às vezes nós estamos em Jerusalém e queremos ir para Jericó.
E Deus fala conosco: fica em Jerusalém, não desce, porque a tua queda pode ser fatal. Mas a gente insiste descer para Jericó. E esse século que nós estamos vivendo, irmão, como eu posso falar? Toda a vida que eu falo, eu uso a Assembleia de Deus. Por que a Assembleia de Deus? Porque eu nasci na Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus, noivei na Assembleia de Deus, casei na Assembleia de Deus e até hoje estou na Assembleia de Deus. Então eu tenho 46 anos de idade e 46 anos que sou crente pertencente à Assembleia de Deus. Pastor João Batista nunca deu vontade do senhor sair da Assembleia de Deus? Não, não deu. Nunca deu. Não tenho nada quando o irmão me diz: ah, pastor, eu vou sair, vou para uma comunidade, vou não sei para onde, vou não sei para onde. Eu digo: cuidado, não desça de Jerusalém. A sua queda pode ser fatal. Irmão, e você pode prestar atenção: todo mundo que sai e se desvia, ele fica envergonhado e não volta mais para o lugar onde ele estava. Mas não é isso que eu quero falar. Então, nesse século que nós estamos atravessando, nós perdemos alguma identidade. Logo porque, alguns anos atrás da história da Assembleia de Deus, as coisas eram diferentes. Sim ou não? As coisas eram diferentes, os cultos eram diferentes, a vida era diferente, a gente parece que se amava mais uns aos outros, a gente parece que entendia mais, e o melhor da história é que o Espírito Santo habitava todo dia dentro da nossa congregação. O Espírito Santo todo dia estava impregnado no nosso coração. Mas pastor, o século mudou, nós estamos vivendo um século 21, onde eu disse já aqui, que nós perdemos algumas identidades que nós não deveríamos ter perdido. Logo porque nós servimos ao mesmo Deus, e a história diz que a terra passa, o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E olhe para cá, se eu perguntasse a você hoje: você mudou? Qual seria a sua resposta? Não me responda, por favor. Se eu perguntasse para você: a igreja que você serve mudou? Você poderia dizer para mim: até teve umas mudanças. E se eu perguntasse para você: e o Deus que você serve mudou? Qual seria a sua resposta? Porque Deus, ele não consegue mudar o seu caráter, a sua personalidade, a sua maneira de agir. Agora, se você olhar para você, você vai ver que você mudou. Porque alguns anos atrás da história, você não conseguia entrar num culto desse e dar pelo menos um glória para Jesus. Você não conseguia levantar e dizer: Jesus, eu te agradeço porque eu estou levantando da minha cama. Olhe para cá, nós precisamos recuperar com urgência alguns princípios. Nós precisamos com urgência, não é para pensar, não. Nós precisamos com urgência recuperar alguns princípios, porque princípio não muda, irmão. Princípio não muda, eu mudo, você muda, fulano muda, Beltrano muda, mas princípio não muda. E nós precisamos, mais do que depressa, recuperar alguns princípios. E às vezes você pensa que está tudo bem, olhe para cá, nem tudo que está dando certo, Jesus está no meio. Você sabia dessa ou não? Nem tudo que está dando certo, Jesus está no meio. Porque quando Jesus está no meio, irmão, há quebrantamento de espírito, não é? Quando Jesus está no meio, a figura do homem desaparece, porque quem aparece é a figura de Jesus. Quando Jesus está no meio, a gente sabe se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós vivemos um tempo de pessoas, por que não dizer, de crentes exaltados. Eu posso falar, eu sou pastor, eu pastoreio igreja também. E às vezes a conduta de alguns crentes da história
parece que esqueceram Jesus. Por que não dizer que esse século 21 nós tivemos um agravo muito sério, que foi a crise do Covid? Foi ou não foi? Até hoje estamos passando por essa luta. Só que o Covid fez muita vítima. Alguns meses atrás eu perdi 2 irmãos, 2 pastores. Os 2 eram pastor no Rio Grande do Norte. E o Covid levou, arrancou-se um pedaço da gente. E a pergunta era, onde Deus está? Porque nunca houve um tempo que a igreja mais se reuniu para orar, igual na crise covidiana. Verdade ou mentira? Nós orava de manhã, nós orava de noite, nós orava à tarde, e todo mundo orando. Alguém ia para o hospital, a gente estava orando, e parece que a nossa oração não tinha efeito, porque a pessoa morria do mesmo jeito. Fiz campanha de oração, irmão. Eu estava com 2 irmãos internados, ligava para os irmãos que orava, mas chegou a notícia, eles morreram. Existe momento na nossa vida, irmão, que parece que Deus nos leva para algum lugar que nós não entendemos. E questionamos a Deus por quê. Quem sabe Deus queria nos trazer de volta alguns princípios que a gente perdemos. Talvez Deus queria mostrar para nós que Ele continua sendo Ele, e ao ser humano, por que não dizer que as nações mais poderosas dobraram o joelho para o coronavírus? Estados Unidos se rendeu, a Europa toda se rendeu, as maiores potências se renderam por causa de uma crise, de um vírus que ninguém sabia onde estava. E olhe para cá, parece que nós estava desgarrado. Sabe por causa de quê? Porque antigamente nós tínhamos a Bíblia como nossa bússola. Nós orava mais, nós lia mais, nós se consagrava mais, nós se derramava nos pés de Jesus. Era diferente? Era ou não era? Era prazeroso vir no culto na igreja. Era bom demais, porque de vez em quando nós sentíamos arrepio, e não era da parte do mal, era o Espírito Santo visitando a nossa vida, visitando a nossa alma, visitando a nossa estrutura. Talvez eu fale para alguém aqui que o Espírito Santo vem e não consegue entrar mais, ele quer entrar e você resiste à presença dele. E tinha 3 ferramentas na nossa vida que era indispensável: a oração, o jejum e a palavra. E quando esses 3 elementos eram aplicados dentro da igreja, era mais fácil pastorear. Era. Porque os crentes eram tementes a Deus. Pastor, o senhor quer dizer que os crentes não são tementes a Deus? Eu não estou falando isso, irmão. Eu estou querendo levar você à prática das boas obras. Porque o tempo passou e parece que a gente esquecemos algumas coisas. Nós vivemos numa era tão difícil, irmão, que parece que tudo é normal. Nós vivemos numa época tão difícil onde o errado virou certo e o certo virou errado. Nós vivemos numa época tão difícil que algumas pessoas que nós recebemos nas nossas igrejas, a primeira coisa que ele pergunta é: meu nome já está no cartaz? Eu estou aparecendo no cartaz? E quando eu vejo isso, o Espírito Santo me leva para dentro da Bíblia e disse que foi um certo fariseu atrás de João Batista. Ele pregava no deserto, não tinha igreja. E eles chegaram para João Batista e perguntaram: quem és tu? João Batista podia dizer que era o cara, sim ou não? Não tinha igreja, mas pregava o evangelho. Não tinha tempo, não tinha nada, mas pregava do jeito dele, raça de víbora, quem vos... E muita gente era batizado nas águas. Mas quando ele perguntaram: tu és profeta? Ele disse: não, não sou profeta.
Tu és o quê? Tu és Elias também? Não. Tu és o quê? Tu és o Messias também? Não. E tu sois o quê? Uma voz que clama no deserto. Uma voz que anda clamando pelo deserto. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo ele só precisa ouvir a tua voz. Ei, o Espírito Santo só precisa te ouvir de novo. Ele precisa te ouvir de novo. Talvez você ainda não parou. Tem gente que não para, irmão, para ouvir o Espírito Santo falando. Ei, nessa noite Deus me trouxe aqui. Para um pouquinho, faz uma retrospectiva na tua vida e lembra quem você era e olhe como você está. Porque o Espírito Santo existe, ele é real. Xaramanda-sulamandará. O Espírito Santo está aqui nessa noite, irmão. Ei, eu olho para você e consigo enxergar o teu exterior, mas o Espírito da verdade, ele entra no teu coração, ele entra dentro de você e ele sabe que o teu espírito e a tua alma está entristecida, ele sabe que o teu coração está em angústia. Ei, mas nessa noite ele está aqui, ele pode mudar a tua vida, deixa ele entrar. Mas o homem desceu na parábola de Jesus. Ele desceu e se deu mal. Foi ou não foi? Pegaram ele e espancaram ele. Bateram. Deixaram ele meio que morto. Roubaram todos os seus pertences. Deixaram ele sem nada. Veio o sacerdote, passou de longe. Meu representante, né? Sacerdote representava como pastor, né? Ele viu o homem caído e passou de longe. Aí veio os irmãos que cantam, os levitas, viram o homem caído e passou de longe. O cara está caído. Deixa ele aí quieto. Igreja do século 21, nós precisamos recuperar alguns preceitos perdidos. Quantos soldados têm caído, ferido e machucado, e nós não estendemos a mão. Nós não assumimos o papel de bom samaritano. E o que eu acho mais lindo na história é que batemos no peito e dizemos que somos. Nós da Assembleia de Deus temos uma facilidade de bater no peito e dizer, sou assim com Jesus, ó. Não é não, irmão. Porque Jesus disse, se eu tiver em mim, se eu tiver em vós e vocês estiveres em mim, vocês farão muita coisa. Mas diz a história que o levita também passou de longe. Olhe para cá. Quantas pessoas caídas você conhece? Quantas pessoas que desanimaram na fé que você conhece? Quero respeitar aqui o sacerdote, mas eu fico indignado quando alguém chega para mim e diz que eu sou obrigado a ganhar alma. Pastor, o senhor tem que ganhar alma. Eu digo, rapaz, tu está confundindo alguma coisa aí, não? Eu não pedi para ser pastor, mas eu nunca vi na história pastor gerando ovelha. Já viram pastor gerando ovelha? Quem que gera ovelha, irmão? Então o pastor é para quê? Para cuidar. Porque tem gente que acha que quando prega e ganha 100, 150 ou 20 ou 30 almas para Jesus, ele acha que ele fez alguma coisa. Não fez, irmão. Foi um momento. Difícil é segurar.
Difícil é segurar essas pessoas na igreja. Ganhar alma é fácil? Não é fácil não. Mas se você traz um pregador eloquente, que ele prega, muitas pessoas tomadas naquela hora pelo poder da mensagem, aceita Jesus, sim ou não? Mas diz o historiador que isso é algo momentâneo. Agora difícil, irmão, é cuidar. E quando entra a parte do cuidar, aí entra a parte pastoral. Aí o pastor, ele tem que cuidar das ovelhas. Agora, quem gera ovelha é ovelha, irmão. Nós não podemos atropelar a ética. Quem ganha ovelha é ovelha. Agora, eu como pastor tenho que cuidar, sim ou não? Sim ou não? Então faz uma retrospectiva na tua vida. Lembra de alguém que caiu, que desanimou na fé, que não estão vindo na igreja, estão com a crise do coronavírus, não pegaram, mas parece que pegaram o coronavírus, que não apareceram mais. Não foram atingidos e ao mesmo tempo parece que foram, que sumiram da igreja. Mas a Bíblia diz que passou o sacerdote e o levita de longe. E o camarada continuou caído, prostrado. Apanhou, levaram tudo e ele continuou caído. Mas a Bíblia vai nos dar uma esperança. Porque a Bíblia diz que passou quem lá? Samaritano. Só que aquele samaritano, ele era diferente. Porque ele trazia algo com ele. A Bíblia diz que ele trazia algumas coisas com ele. A Bíblia diz que ele trazia algumas coisas com ele que foi preciso para pelo menos curar aquele rapaz. Porque a Bíblia diz que ele passou, veio o bom samaritano, e ele trazia alguns adjetivos com ele que ele usou na ferida do rapaz. Ele pegou aquele rapaz, colocou aonde? Antes de ir para a estalagem, ele tomou uma decisão. Ele colocou ele na sua. O que é colocar alguém na sua cavalgadura, irmão? O que é? Não é colocar no ombro? É colocar no ombro ou não é? É colocar no ombro e levar, porque ele não podia andar, ele estava meio que... Quantas pessoas você tem colocado na sua cavalgadura? Quantas pessoas você tem ajudado? Nós precisamos de bom samaritano no nosso meio. De sacerdote nós estamos assim. De levita nós também estamos assim. Mas nós precisamos de samaritano. Porque o pastor não pode sozinho. O pastor ele não tem condição sozinho. Porque se apertar o pastor demais, ele não vai aguentar, porque ele tem um monte. Nós precisamos de bom samaritano. Porque a história vai dizer, olha, que o sacerdote conhecia a lei, o levita conhecia a lei, mas nada ninguém fez. Ele continuou caído como morto. Mas passou um samaritano e se compadeceu dele. Se eu perguntasse para você hoje aqui, você lembra de alguém que estava na igreja junto com você e desistiu da fé? Eu sei que todo mundo aqui levantaria a mão. Porque a verdade é, irmão, que as pessoas caem e não conseguem levantar mais. E se não tiver um samaritano para estender a mão, ele fica prostrado. Por isso que a história diz que passando um bom samaritano, símbolo da graça salvadora. Quem é o samaritano? Símbolo da graça salvadora. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olhe para cá. Você tem um dom do bom samaritano. Porque você professa a mesma fé que Cristo. Pelo menos você diz que é de Cristo, é ou não é? Você diz que respira Cristo, anda com Cristo, vive com Cristo, anda. E se nós verdadeiramente falamos, nós temos que ter em nós os atributos de Cristo. E quais são os atributos de Cristo?
Amais uns aos outros. Temos que amar. E como é que se ama, irmão? Como é que se ama? Como é que se ama alguém? Demonstrando, sim ou não? Porque Jesus demonstrou que verdadeiramente Ele nos amou. E qual foi a demonstração de Jesus? Morrer na cruz de Calvário por mim e por você. Sem ter dívida nenhuma, Ele assumiu a nossa dívida. Agora você é o bom samaritano. Quantas pessoas você tem trazido na tua cavalgadura para a igreja? Não, ele quis se desviar, deixa ele desviado. Ele que quis sair, deixa. Não funciona assim, irmão. O evangelho de Cristo é diferente. Embora que tem uns por aí que pregam um evangelho de facilidade. Tem gente que prega um evangelho por aí que tudo pode. Tem gente que prega um evangelho aí que é assim, que é assado. Não, a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que o evangelho é um evangelho de sofrimento. Porque Jesus vai dizer, no mundo tereis. Então o evangelho não é mamão com açúcar. O evangelho é para quem tem coragem. E o homem que foi sentenciado mais duro no evangelho foi Paulo. Foi ou não foi? Quando ia a caminho de Damasco, ficou cego, foi para casa, o outro foi orar por ele, não queria orar, que ele era perseguidor do povo. E Jesus disse, olha, ora por ele que é um escolhido. E depois sentenciou-lo. Ao partir de agora, ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Então o evangelho não é de facilidade. Se você pensa que não é, irmão, o evangelho é de desafio. Às vezes você vai chorar, mas continue firme. O evangelho é assim. Às vezes vai doer um pouquinho, as pessoas não vão te compreender, mas continue firme. Às vezes vai doer, as lágrimas vão descer, e daí? É assim o evangelho. Tem esses atalhos, o evangelho. O evangelho não é tudo fácil não, irmão. O evangelho é para quem tem coragem. Já imaginou se Jesus chamasse umas pessoas frouxas para o evangelho? A primeira luta ia embora, é ou não é? Porque quando nós vamos para a igreja, eu não posso falar de mim, porque eu nasci no evangelho, mas eu gosto de conversar porque vem para a igreja, e o irmão chega para mim e diz, pastor, mas me disseram que quando eu viesse para a igreja, as coisas eram diferentes. Não tinha problema na igreja não. Eu digo, mentira para ti. Aqui o povo me disseram que as pessoas são tudo santo. Pelo menos era para ser, não era? Me disseram, pastor, que aqui é só gozo e alegria. Eu digo, nós não chegamos no céu ainda. Aqui tem desafio. Aqui tem irmão que fala da vida dos outros. Aqui tem irmão que calunia os outros. Aqui tem irmão que diz que não vai dar certo. Aqui tem irmão que não acredita em você. Tanto é que Paulo escrevendo, ele vai dizer que 8 vezes ele passou no perigo. Mas o maior perigo que Paulo passou foi entre os falsos irmãos. Paulo escrevendo, ele diz isso, ó, em perigo de naufrágio, em perigo disso, em perigo daquilo. Mas o maior perigo que eu passei foi entre os falsos irmãos. Irmão, e é difícil lidar com essa gente. Estava numa reunião de pastor, eu digo, mas só pode ter sido Deus que arrumou essa profissão pastoral. Porque o Satanás não foi não, foi Deus. Mas coisa difícil pastorear. Você agrada a uns e a outros não. Sabia dessa ou não? Mas ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. Você sabia dessa ou não? Ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. Isso, irmão, você tem que colocar dentro da tua memória. Primeiro eles te rejeitam. Você lembra de Davi ou não? Quando colocaram Davi para reinar, quem aceitou Davi? Primeiro ele foi rejeitado. Mas o evangelho continua sendo o mesmo. Eu acho que Campo Mourão, aqui a igreja, tem irmãos de longas datas no evangelho. E se eu perguntasse para esses irmãos, irmão, o evangelho mudou? Eles diriam para mim, não, pastor, o evangelho continua o mesmo. Mas você já prestou atenção que hoje
o século 21 se levantou igreja de todo tipo para satisfazer os desejos de quem quer sair, quem quer trilhar o caminho. Já prestou atenção ou não? Levantou-se igreja de todo tipo. Eu quero usar um brinco, os homens. Eu vou para a igreja tal, porque lá me aceita com brinco. Eu quero errar. Eu vou para a igreja tal, porque lá eles me aceitam do jeito que eu sou. Irmão, Jesus está voltando. A igreja pode aceitar como quiser aceitar. Mas para entrar no céu, é o que diz lá em Tito, capítulo 2, ao partir do versículo 13, quando diz: aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento do grande e poderoso Deus, que virá buscar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. É a Bíblia que diz: em qual grupo você está? Em qual? Um povo especial tem que ser especial para entrar no céu. Olha, tem que... um povo especial, zeloso. O que é o zeloso, irmão? É o que não se entrega, o que não se rende. O tempo passa e os princípios continuam na vida dele. O tempo, as nuvens vêm, as lutas vêm, e ele não nega o princípio da palavra de Deus. Então não adianta ficar, né? Lá no Nordeste nós diz crente Raimundo. Me perdoe se tiver algum Raimundo aqui. Pé na igreja e pé no mundo. Hoje é crente, amanhã não é mais. Hoje está chorando, amanhã... Não. O evangelho é para quem tem coragem, irmão. Coragem de quê? Primeiro, Mateus, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. E não é fácil de a gente negar-se a nós mesmos. A gente gosta das coisas fáceis. Sabia dessa ou não? Nós gostamos das coisas fáceis. Mas o evangelho continua me dizendo: ei, o evangelho é de dificuldade. E só vai entrar no céu quem for fiel até o fim. Não adianta arrumar atalho. O evangelho não se tem atalho. Não adianta, não. Fica no teu lugar, irmão. Espera, e mais um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará. Quem quiser ir, vai. A gente vai fazer o quê? Até a gente precisa ficar esperto para Jesus vir e nós não escorregar. Porque eu costumo dizer que a igreja olha para pastor diferente. A igreja olha para pastor como super-homem. Você já imaginou você procurar o pastor e dizer: pastor, eu estou com um problema muito grande. E o pastor vai lá para você assim: irmão, eu estou mais quebrado do que você. Até, rapaz, não vou congregar com esse pastor, não. Eu vou atrás de uma solução e o pastor está mais arrebentado do que eu. Ele não lembra que o pastor é um ser humano. O pastor não é super-homem. O pastor, ele só tem algumas responsabilidades a mais. Mas o pastor tem família também. O pastor, ele luta para viver também. O pastor é um membro que ele tem que se cuidar, porque se ele não se cuidar, além de conduzir o rebanho mal, ele acaba indo para o inferno. Porque Paulo escrevendo, ele vai dizer: você, pastor, tem que apresentar uma noiva sem mácula ao Senhor Jesus. Então é por isso que de vez em quando o pastor, não é que ele está bravo, é que ele vai ler a palavra e a palavra diz assim: olha, corrige o meu povo acerca da entrada em Canaã celestial. Porque não entra de qualquer jeito, irmão. A Bíblia diz que a porta é larga ou é estreita? O que a Bíblia diz? A porta é larga ou é estreita? Você já viu uma porta estreita com um caminho largo? Fica meio esquisito, fica ou não fica? Se a porta é estreita, o caminho também é estreito. Nós temos que andar em fileira para entrar em Canaã celestial. O mundo nos oferece muita coisa. E olhe para cá. Satanás, ele trabalha 24 horas. Eu fui procurado por uma certa irmã na igreja e ela disse assim para mim: pastor, não vem mais na igreja não. Eu disse: por quê, irmã?
Porque a dirigente do ciclo da oração me tratou mal. Ela falou o quê, irmã? Ela falou que eu não sabia cantar direito. E eu vim assim conversar com o senhor, que eu vou parar um pouco de vir na igreja, tal, não sei o quê. Eu digo, tá certo. Pare mesmo. Ela olhou assim para mim. Disse, mas eu vim pedir um conselho para o senhor está mandando eu parar mesmo? Eu digo, pare mesmo. A senhora não estava cantando para a dirigente do ciclo da oração? Não, pastor, eu estava cantando para Jesus. Ah, a senhora estava cantando para Jesus? Então eu vou retirar aqui a minha palavra. Porque se a senhora for cantar para a dirigente do ciclo da oração, pare. Agora se for para Jesus, irmão, em lágrima, continue cantando. Sofrendo, continue cantando. Sendo caluniada, continua cantando. Passando por dificuldade, continua cantando. Porque é para Jesus. E para Jesus nós temos que ir além da nossa expectativa. Porque Ele foi além por nós. Você é inteligente. Você sabe que não pode deixar Jesus por qualquer coisa. Não é uma cara feia do irmão, uma palavra mal falada que você vai largar a cruz, que você vai abandonar a fé. Não, você é inteligente. Fique aqui adorando, gemendo, lutando. Espere que o teu dia vai chegar, o teu momento vai aparecer, porque fiel é quem prometeu. Acontece qualquer coisa, não vou mais na igreja. Como se a obra fosse minha. Como se a igreja fosse minha, irmão. Eu costumo dizer que eu sou João, ainda por cima ninguém. Eu sou membro igual vocês do mesmo corpo de Cristo. Cristo só olhou para mim e me deu uma responsabilidade a mais, que se eu pudesse voltar no tempo e ir na fila, eu passava para a fila de membro. Não é bom vir na igreja adorar a Deus? Com a Bíblia debaixo do braço? Acaba o culto, você levanta, pega a tua esposa, ou a esposa pega o marido e vai para casa comer um frango com batata doce ou alguma coisa parecida. Tem coisa melhor do que isso? Só se via Deus, tem coisa melhor do que isso? E você acha que isso não é bom? Não é bom. Só que tem pessoas que Deus escolhe de maneira diferente. Tem pessoa que Deus escolhe para trilhar outro caminho. Aí você tem que pôr um paletó, ou não é? Uma gravata, porque é princípio da Assembleia de Deus e eu não sou obrigado a... Tem a Batista, tem a Renovada, mas aqui funciona assim. O sistema da Assembleia de Deus é esse, mas eu não estou satisfeito. Infelizmente, irmão, você tem que continuar servindo a Deus assim. Porque aqui foi me instruído assim. Papai me ensinou que para mim ser crente da Assembleia de Deus, eu tenho que ser dizimista. Meu pai me ensinou. Eu tinha que ser dizimista. Eu tinha que andar com roupa de crente. Eu tinha que se portar como crente. Para quando eu sair na rua, as pessoas diziam, ali vai dois rapazes. Aquele é crente, aquele não é crente. Embora que o século 21 mudou, né? Às vezes nós não sabemos quem é mais ninguém. Às vezes nós não sabemos quem é mais ninguém, mas o princípio não mudou, continua sendo o mesmo. E essas mudanças que teve não foi boa, irmão. Não foi boa. Porque se fosse boa, as pessoas estavam bem. Porque se essa mudança fosse boa, você era diferente. Por que era diferente? Você já pensou? Você passa a semana toda trabalhando, aí você vem no culto, entra na igreja, senta na cadeira ou pega um instrumento, toca lá uma música como você aprendeu e deixa o instrumento ou senta na cadeira, acaba o culto, você vai embora do jeito que você entrou? Não é bom. Sabia dessa ou não? E às vezes o Espírito Santo quer entrar, mas porque eu recebi uma palavra ruim durante a semana, eu fecho o coração. Aí eu chego na igreja, está todo mundo alegre e eu triste. Está todo mundo dando glória a Deus e eu triste, porque o irmão falou, não funciona assim, irmão. Eu ministrei numa igreja francesa, e o francês é o seguinte, na igreja francesa, pastor José, é diferente da nossa no Brasil. A igreja francesa, para começar,
A mulher, ela não tem direito de pegar no microfone. Assembleia de Deus Francesa. A mulher lá não tem direito de pegar no microfone. Lá é só os irmãos que pegam no microfone. Me convidaram para pregar. Só imagina um nordestino pregando numa igreja francesa. Eu tive que levar uma tradutora. E quando eu cheguei lá, eu falei para o pastor, como é o negócio aí, pastor? Rapaz, aqui tem que ser tudo na classe. Aqui você não pode gritar muito. Eu digo, pronto, já começou errado. E aqui você não pode falar, aqui você tem que falar bem mansinho. Porque a igreja francesa, você entra dentro dela, parece um frigobar. Quando você... Funciona assim, ó. Se a irmã começar a orar, as irmãs podem. Não pode usar o microfone. A igreja toda fica em silêncio. A outra só pode começar a orar quando a irmã parar de orar. E me convidaram para pregar, irmão. Eu cheguei na igreja francesa, olhava a Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá, perguntava para a tradutora Estela, o que é que eu falo? Ela disse, não sei. E eu olhava a Bíblia, Jesus tem misericórdia, Senhor, como que eu entrei num balaio de gato desse? O Espírito Santo veio no meu coração, em cima do povo, e disse, prega sobre liberar o perdão. Porque quem não libera perdão é doente. Você sabia dessa ou não? A pessoa fez o mal para você e você não conseguiu perdoar ela, o doente é você. Por isso que tem muita gente entrando em depressão, outros querendo se matar, porque tem algo mal curado dentro do coração. Não consegue liberar o perdão e fica sofrendo. Aí vai no médico, o médico mete um remédio daquele que dorme 12 horas, né? Aí quando acorda está pior do que dormiu. Por quê? Só porque não liberou o perdão. Eu preguei sobre liberar o perdão. No final eu virei para o pastor e disse, e agora, pastor? Ele disse assim, chama o povo aí. Ele não tem costume de vir na frente, não. Mas chama o povo aí. Eu falei para a tradutora, eu vou chamar o povo. Aí ela disse, vai. Aí eu comecei a falar, você que tem uma ferida mal curada, venha para frente. Eu falei e fechei o olho. Oi. Pensava que não vinha ninguém, né? Fechei o olho, irmão, quando eu abri o olho de novo, assim, até o pastor estava de joelho chorando. Eu digo, o negócio aqui funcionou. Sabe por causa de quê? Porque nós temos que procurar o lugar certo, irmão. Não adiantamos querer ir para o lugar errado, não. Nós somos gerados na graça, vamos permanecer na graça. Ei, nós somos gerados com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Outro ritmo não serve para nós. A gente pode até ir, mas não vamos se acostumar, porque nós somos gerados diferente. Nós somos gerados pelo Espírito Santo, porque Jesus disse, eu vou, mas não vos deixarei sozinho, enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Então se você anda entristecido, peça o Espírito Santo para voltar, alegrar o teu coração. Se você andar doente, peça ao Espírito Santo para restaurar a tua vida. Porque ser crente sem a presença do Espírito Santo não serve. Não serve. E o Espírito Santo não mudou, irmão. Ele continua no nosso meio, alegrando o nosso coração. Ele continua nos dando força para suportar. Porque se não fosse o Espírito Santo, a gente já tinha largado muita coisa. Mas por causa dele em nós estamos aqui. Na luta, na prova, mas nós continuamos aqui. Amém, irmão? Meu tempo já deu. Eu quero orar por você nessa noite. Agora olhe para cá. Eu quero orar por você que tem coragem. Você que está desanimado na fé. Eu quero orar por você que está desanimado na fé. O Espírito Santo está aqui. Olhe para cá. Você sentava aqui na frente.
Alguém falou uma palavra para você, você começou a sentar no meio. Aí você não resistiu, está sentando lá atrás, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: volta à prática das primeiras obras. Volta à prática da primeira obra. Porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Jesus. Se você estiver fazendo para o homem, está bom onde você está, fica lá. Agora, se for para Jesus, irmão, eu quero orar por você que está desanimado na fé. Você tem coragem de vir aqui na frente? Agora só venha se tiver coragem. Se não tiver, fica aí mesmo. Tem alguém no nosso meio que não é cristão, que não tem Jesus? Levanta a mão. Todo mundo aqui serve ao Senhor? Tem alguém no nosso meio que não serve ao Senhor? Faça o sinal, eu quero te conhecer. Eu não quero te forçar, coisa boa a gente não força, a gente oferece. Se quiser, leva, se não quiser, a gente continua. Tem alguém no nosso meio? Não tem? Todo mundo é crente? Como que você está? Está tudo bem? Tem alguém que parou na caminhada no nosso meio? Que devido às circunstâncias da vida não quis mais continuar e nesse momento se encontra parado, estacionado? Tem alguém que precisa hoje se reconciliar com Jesus? Irmão, servir Jesus é bom demais. Servir a Jesus, nós somos respeitados até no inferno. Quando nós estamos com a vida boa com Cristo. Tem alguém que quer fazer esse pacto, essa aliança de novo com Jesus? Ou você está bem como você está? Amanhecer. Tem alguém? Nada pesquei. Se tiver alguém, venha rapidamente. Eu quero orar por você, para que Deus restaure as tuas forças. Você não pode continuar da maneira que você está. Venha rapidamente. Eu quero orar por você, venha. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Podemos orar, irmão, por esses irmãos que estão aqui na frente? O Espírito Santo sabe que aqui tem mais pessoa que está desanimado, irmão. Deus conhece tua estrutura. Ele está te dando essa oportunidade. Venha, não perca essa oportunidade. Eu estou te esperando, venha. O Espírito Santo está aqui, irmão. Colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o Xaramandarabasula mandaraia. Amandaia soube, comenegue a faço mandaraia. Alamandaia soul, amanda comenegue a sula mandaraia. Xaramandaia soul, amanda sula mandarabasula mandaraia. Amandaia suída, comenegue a faço mandarabasula mandaraia. Espírito Santo, tu estás aqui nessa noite.
Espírito Santo, tu estás aqui nessa noite. Espírito Santo, tu estás aqui nessa noite. Espírito Santo, tu estás aqui nessa noite. Loga chola manda come nega fa somando e de come nega sula mandara. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Espírito Santo, tudo lhe faltar. Espírito Santo, esse cenário Espírito vai Santo, a sua Espírito hora Santo. chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Estenda a mão para cá, irmão, por gentileza. Vamos orar para os irmãos que estão aqui na frente. Tá tudo bem contigo aí, né? Tá tudo bem contigo? Estenda a mão para cá. Se não tiver bem, venha na frente, viu? Não ore não. Nós lá do Nordeste, nós temos um problema muito sério conosco. Quando não está bem conosco, nós não tampamos só com a peneira, viu? Quando não está bem, a gente chega e se joga no chão de joelho e diz: Senhor, olha aqui para mim, eu estou só. Então olha para mim, nós não tampamos só com a peneira. Se não está bem com você, venha. Jesus tem um plano especial na tua vida, venha. Eu vou orar por você, venha. Você vai sair daqui renovado pelo poder do sangue de Jesus. Os irmãos estão avisando aqui, o pastor Haroldo, que tem uma pessoa se reconciliando pela internet. O nome dela é Só Rodrigues. Eu sei que tem mais gente aqui, irmão, precisando tomar ânimo igual Paulo tomou na praça. Então vem, eu quero orar por você. Não demore, meu tempo já deu. Venha. Jesus morreu por você, sem você merecer. Venha. Eu quero orar, mas o Espírito Santo me diz que tem mais gente e eu não posso desobedecê-lo. Vem, eu quero orar por você. Tem mais gente, pode vir, irmão. Pode vir, isso, venha. 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 Isso, venha. Depois dessa oração você vai ser uma nova pessoa. Você vai ser quem você era. Você vai ser quem você era. Se você cantava e parou de cantar, você vai voltar a cantar. Se você orava e parou de orar, você vai voltar a orar. Se você lia a Bíblia e parou de ler a Bíblia, você vai voltar a ler. Porque Jesus, Ele está interessado que você seja alguém dentro da casa dEle. Estenda a mão assim, irmão. Todo mundo já veio, né? Vamos orar, né? Tá tudo bem contigo? Você tá bem espiritualmente? Me ajuda então, por favor, orar pelos irmãos, né? Me ajuda aí a orar pelos irmãos que estão aqui na frente, para que Deus venha enxertar força novamente. Xaramanda, sula, mandará, sula, mandará. Estenda a mão para cá. Oh, Espírito Santo, Tu estás aqui nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, eu sei o que Tu estás no nosso meio, Espírito Santo. E eu não posso chegar perto dos irmãos que vieram aqui na frente,
mas a tua brisa suave pode chegar na vida do meu irmão e da minha irmã. Espírito Santo, eu te peço, eu te apresento esse coração que se entristeceu por alguma palavra lançada. Deus, e minha irmã que cantava parou de louvar o teu nome. Meu irmão que pregava, Senhor, quis pendurar a harpa no salgueiro. Mas nessa noite, Espírito Santo, tu estás aqui nessa noite, e eu acredito na tua palavra, Jesus, quando ela diz que o teu Espírito Santo é o Espírito da alegria. Meu irmão que está com o coração entristecido, com o coração amargurado, a tua palavra diz que quem tem o teu Espírito é alegre, é uma pessoa feliz. Sente o gozo dele na alma, sente o gozo dele no Espírito. Deus, nessa noite de domingo, aqui nessa cidade, aqui nesse lugar, eu te apresento meu irmão, eu te apresento minha irmã, que está entristecido, pensando até em parar, Jesus. Lamandaia sola mandasula mandará xaramandaia sola mandar ramandara basula mandara basula mandará ramandara sula mandará. Espírito Santo, tu estás aqui nessa noite, visita cada coração, traz alegria de novo. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos aqui nesse lugar e cobre com teu sangue. Deus, eu sei o que ao partir dessa noite nascerá algo novo em cada um dos teus filhos, algo novo em cada um dos teus filhos, Senhor. E eu sei que a vontade de te adorar, a vontade de ler a tua palavra, a vontade de se consagrar, a vontade de utilizar novamente as ferramentas será fruída na vida dos teus filhos. Deus, nos ajuda e nos dá vitória para a glória do teu nome. Amém e amém.